Quero destacar também uma declaração forte do presidente do Corinthians, Augusto Melo, sobre Matias Rojas. Tem também as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações para contar sobre o Corinthians repercutindo uma declaração de Augusto Melo. O Augusto esteve num programa do Benjamin Bach e afirmou que o ex-presidente do Timão, Duílio Monteiro Alves, não pagou sequer R$1 dos salários de Matias Rojas. Esse assunto é super importante, porque o Rojas entrou com uma ação contra o Corinthians e conseguiu na FIFA a condenação do Timão em R$40 milhões. O Corinthians recorreu à Corte Arbitral do Esporte, mas a qualquer momento deve haver a condenação definitiva e o Corinthians vai precisar se virar com R$40 milhões para evitar uma punição. Aspas para o Augusto Melo: desde que tinha sido contratado, o Rojas nunca recebeu um salário. O Augusto completa: conosco, nós chegamos, pagamos a primeira e não conseguimos pagar a segunda parcela. Só para lembrar, o Augusto, quando chega, é informado que o Matias Rojas queria ir embora. O Augusto promete quitar tudo e condiciona o não pagamento à saída imediata do Matias Rojas, além do cumprimento do pagamento de todos os salários até o fim do contrato. Logo na segunda prestação, o Corinthians atrasa, o Rojas vai à FIFA e consegue a condenação do Timão. O Augusto completa: o Rojas quis esperar, não quis esperar. Tanto que ele saiu num dia e no outro dia a gente quitou fundo de garantia, salários, bichos e tudo mais. Só que ele preferiu ir embora porque já tinha outra proposta, fecha aspas. O interessado na oportunidade era o Inter Miami. Seja quem for, Duílio Monteiro Alves ou Augusto, a principal condenação é para o Corinthians, que vai ter de se virar agora para arranjar R$40 milhões. Muito mal administrado na era do Duílio, que dizia não ganhar títulos porque tinha uma responsabilidade financeira, mal conduzido também pelo Augusto, que acabou fazendo um acordo, não cumprindo e vendo o Matias Rojas processar o Timão em R$40 milhões. Para você, quem foi pior presidente, Duílio Monteiro Alves ou Augusto Melo? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Roberto Firmino. O Al-Ahly está empurrando o Firmino para fora. Só que o Firmino já deixou claro que, apesar de ter sido excluído da lista de inscritos do Campeonato Saudita, só deixará o Al-Ahly se receber bem perto, quase tudo, dos R$170 milhões que ele tem direito até o fim do contrato. E em junho do ano que vem ele ganha R$10 milhões por mês. Pede novidades do Corinthians. Cara, vocês repararam que louco? O Corinthians havia tido na temporada passada, ele não conseguiu a classificação para o mata-mata do Paulista. Nessa temporada ele foi o primeiro a se classificar para o mata-mata. É bem verdade que o Corinthians tem um jogo a mais do que os concorrentes, mas são 22 pontos conquistados contra 16 da segunda melhor campanha, que é do Mirassol e do São Bernardo. Então é um Corinthians que está nadando de braçada, folgado na liderança isolada do Campeonato Paulista e classificado para a próxima fase. O Corinthians joga na quarta contra o Santos, no sábado contra a Portuguesa e estreia na pré-Libertadores contra a Universidade da Venezuela, a Universidade Caracas da Venezuela, na próxima quarta-feira, lá na Venezuela. Depois preciso tentar convencer a Fernanda a me acompanhar em Corinthians e Portuguesa, no Pacaembu. Não foram muitos, eu e a Fernanda a gente começou a namorar em 2016. Mas como a Lusa viveu muito mal desse período, acho que foram poucos jogos Corinthians e Portuguesa nesse período. Eu nem lembro de ter assistido. Fê, a gente assistiu algum Corinthians e Portuguesa no estádio? Me ignorou. Faz parte. Quem nunca, né? Esse novo patrocínio do Corinthians, algum desse valor vai para o Memphis Depay? Rodrigo, que pergunta boa, cara. Tinha alguma coisa nesse sentido no contrato? Acho que não. Putz, a pergunta é boa, né? Vou até acessar o contrato que foi publicado pelo GE na íntegra, mas na teoria não. Na teoria, os bônus a que teria direito o Memphis Depay estavam todos ligados à performance. Ele precisaria estar em 70% dos jogos, ainda que só relacionado. Ele precisaria marcar 20 gols, participar de 20 gols por temporada, estar na seleção de melhores do Campeonato Brasileiro. Eram essas as condições do negócio, tá? E só para quem não entendeu, o Corinthians anunciou nessa segunda-feira o patrocínio com a Viva Sorte. Inclusive, a empresa de capitalização vai criar um produto específico para o Corinthians, o Viva Timão, algo do gênero, tá? E o patrocínio vai ficar no omoplata do
da uniforme corintiano. Nicola, o Timão hoje tem o maior valor de direitos de TV da América Latina. Se sim, baita golaço do Augusto, viu o patrocínio da Havaianas? Cara, Renan, essa pergunta é bem importante. O Corinthians e o Flamengo tinham na temporada passada as maiores arrecadações com direitos de transmissão. Só que o Flamengo sempre à frente do Corinthians por causa do valor mínimo garantido. Eu sei que nessa semana foi o Rodrigo Matos que chegou a publicar alguma coisa, mas eu não consegui a confirmação ainda. Até acho natural que o Corinthians seja aquele que mais arrecada, porque o Corinthians, ao se mudar para a LFU, ele conseguiu uma condição especial. E vai ser o clube que mais vai faturar na LFU. Enquanto o Flamengo, que fechou com a Libra, perdeu bastante dinheiro na comparação com o ano passado. Se confirmados os números, de fato, outra ótima novidade garantida pelo Augusto, que se mostra muito bom negociador. Vocês vão lembrar que assim que o Augusto assume a presidência do Corinthians, ele consegue elevar de forma grande os contratos de vendas de placas de publicidade no estádio, com a Brax e também com patrocínio. Ele faz com que o patrocínio da VaideBet se tornasse um case, obrigando, por exemplo, o Flamengo a renegociar com a PixBet. O valor havia ficado muito baixo. O problema do Augusto passa longe dessas grandes negociações. O problema do Augusto vai muito além e causa bastante preocupação. Perguntando se há alguma novidade no Corinthians. Deixa eu ver o que a gente falou sobre o Corinthians, né? Estava contando a respeito... deixa eu contar uma coisa sobre a volta do Corinthians ao Pacaembu. No sábado, 18h30, tem Portuguesa e Corinthians. O mando é da Portuguesa, tá? Esse jogo, no ano passado, havia sido negociado com o Grupo Metrópolis, que é uma rede de comunicação lá em Brasília. O Grupo Metrópolis comprou o jogo e, na teoria, Portuguesa e Corinthians se enfrentariam no Mané Garrincha. A SAF da Portuguesa foi constituída e os novos donos da Lusa procuraram o pessoal do Grupo Metrópolis para dizer, pessoal, não podemos mandar o jogo aí, a gente quer mandar no Pacaembu. Há algum jeito de a gente criar uma compensação e tal? O pessoal do Metrópolis disse, então tá bom. Então a gente faz o jogo no Pacaembu, mas o jogo passa a ser nosso, do Grupo Metrópolis. O pessoal da SAF da Portuguesa falou, beleza, mas tranquilo, então. Aí o pessoal do Grupo Metrópolis disse, mas tem algumas condições, a gente quer ser o responsável pela operação e também pela venda dos bilhetes, para que a renda possa ser nossa. Foi aí que a Portuguesa começou a se preocupar, porque ela tem, por exemplo, 1.500 sócios, e a maior parte dos sócios tem garantido ingressos gratuitos, né? E é o meu caso, sou sócio torcedor e não pago para assistir aos jogos da Lusa. O pessoal do Grupo Metrópolis garantiu a entrada franca dos sócios, torcedores, mas disse que a torcida da Lusa vai ficar naquele setor lilás do antigo Pacaembu, que é no fim da ferradura, né? Você imagina que o Pacaembu é em formato de U, a arquibancada, então a Portuguesa vai ficar num dos dois extremos, tá? E todo o restante vai ser vendido para torcedores do Corinthians. A nova capacidade do Pacaembu é para 22 mil pessoas, a Lusa deve ter direito a 2 mil ingressos, os outros 20 mil serão de corintianos, e a expectativa do Grupo Metrópolis é de um estádio cheio, mesmo que o Corinthians não jogue com o time principal, sobre a alegação da volta ao Pacaembu, que é um estádio muito, muito querido e histórico para o torcedor alvinegro, tá bom? Hora de falar sobre o Santos, que vai jogar em São Paulo, capital, contra o Água Santa, mas não será na Neoquímica Arena. Por conta de protestos de torcedores alvinegros, o presidente Augusto Melo decidiu recusar o pedido do Santos para que a partida contra o Água Santa acontecesse na Neoquímica Arena. Mas o Palmeiras acabou aceitando, concordando com a realização desse jogo, que deve ser marcado para a próxima segunda-feira. Inicialmente, o jogo aconteceria no domingo, deve ser repassado para segunda, e a busca do Santos por partida na capital tem a ver com a presença do Neymar e a expectativa de um grande público, para mais de 40 mil pessoas, ingressos mais altos e capacidade de arrecadação bem maior. Vale a lembrança de que o Santos joga na Vila Belmiro para apenas 13, 14, no máximo 15 mil torcedores, em uma arrecadação que não vai ultrapassar os R$700 mil por jogo. No Pacaembu, no Allianz Parque ou na Neoquímica Arena, essa arrecadação certamente vai ser superior a R$2 milhões. Só para completar em relação ao Santos, contar que Neymar teve participação importante na contratação de Rollheiser, meio atacante que pertence ao Benfica. O Neymar chegou a telefonar para o atleta pedindo que ele aceitasse a oferta santista. Hora de falar sobre o novo patrocínio do Corinthians. O Timão oficializou o acordo com a Viva Sorte.
Essa empresa de capitalização vai estampar sua marca nos ombros do uniforme corintiano. Vai haver também o lançamento de um produto destinado apenas ao torcedor alvinegro, vai se tratar do Viva Timão. Importante contar que essa logomarca vai estar no uniforme do time profissional, além do Sub-17 e no Sub-20, apenas do futebol masculino. A Viva Sorte não quis revelar valores, mas assegura que trata-se do maior contrato que ela já fechou entre todos os clubes com quem ela tem acordo. E a Viva Sorte tem cada vez mais participação em clubes paulistas e também brasileiros. Estou atrás dos valores e qualquer novidade conto para vocês. Combinado? Só para completar o noticiário alvinegro, Ramon Dias completa nessa segunda-feira 7 meses à frente do Corinthians. São 42 jogos com 23 vitórias, 10 empates e 9 derrotas, 63% de aproveitamento dos pontos. Já Memphis Depay deve estrear com a camisa 10 do Timão na próxima quarta-feira contra o Santos na Neoquímica Arena, com direito a ações antes da bola rolar. Informação importante para o torcedor da Portuguesa. Você vai lembrar que no ano passado a Luz havia se acertado com o Grupo Metrópolis para que o confronto contra o Corinthians, cujo mando é da Lusa, acontecesse em Brasília, certo? O pessoal da SAF, que comprou a Portuguesa, conseguiu impedir a realização da partida em Brasília. O jogo está confirmado para o próximo sábado no Pacaembu, mas para garantir o retorno da partida à capital paulista, a SAF da Lusa precisou fazer algumas concessões. Entre elas, a operação do jogo e toda a logística ficará sob responsabilidade do Grupo Metrópolis. E a maior consequência disso se dá pela divisão dos ingressos. Só para lembrar que Portuguesa e São Paulo se enfrentaram no Pacaembu com o mando da Lusa e a torcida da Portuguesa ficou no espaço todo da antiga cadeira laranja. Eram 6 mil lugares e a Portuguesa tinha mais ou menos 2 mil torcedores. Para esse confronto contra o Corinthians, por opção do Grupo Metrópolis, a Portuguesa deve ficar em um dos extremos da arquibancada, talvez naquele setor antigo lilás, como a gente se familiarizou no antigo Pacaembu. Dessa maneira, todos os outros 20 mil ingressos, só para lembrar que a carga do Pacaembu gira na casa dos 22 mil ingressos. Tendência é que a Portuguesa tenha 2 mil ingressos e os outros 20 mil fiquem com torcedores do Corinthians. É a forma que o pessoal do Grupo Metrópolis encontrou para fazer com que essa partida traga rentabilidade. Só para lembrar que todos os sócios torcedores da Portuguesa terão a garantia de ingressos gratuitos. Hoje são 1.500 torcedores da Lusa, sócios torcedores. Só para completar, jogo da Portuguesa contra o Corinthians marcado para as 18h30 do próximo sábado. A tendência é que o Timão jogue com o time reserva, já de olho na estreia da Libertadores da América, que acontece na quarta-feira da semana seguinte, e a volta do Timão ao Pacaembu depois de 11 temporadas. Família, ficamos aqui com o giro de notícias do maior clube do Brasil, Corinthians. Se você gostou do conteúdo, já chega aqui deixando seu like, inscreva-se no canal, ativa o sininho de notificação, porque sabemos que é super importante a sua participação. E agora a gente vai ficando por aqui, um grande abraço no seu coraçãozinho, até o próximo vídeo e vamos que vamos.